Fala, meu povo, meu nome é Willy Leal e começa agora mais uma edição do programa Juventude 120 para vocês. E no programa de hoje, eu já gostaria de começar agradecendo muito a Rádio Comunitária Cantareira, pela qual ela disponibiliza um horáriozinho na sua grade de horários pra gente ir ao ar. Então, se você estiver pela Brasilândia, já sintoniza, 82.5, correto, produção? Sim. Amo minha produção. Gostaria também de agradecer muito. Brincadeira, não vou fazer isso de novo. Muito o Coletivo Coletividade, pelo qual proporciona toda essa nossa experiência desde a nossa volta. E gostaria também de já pedir para vocês acompanhar a gente nas nossas redes sociais, compartilhar para geral, @Juventude120, no TikTok, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Acho que eu tinha esquecido. Também gostaria de já falar para vocês seguir o Coletivo Coletividade em suas redes sociais, @Coletivo Coletividade, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então já compartilha para geral que essa é a segunda parte do tema Matrizes Africanas com o convidado Flávio. Puxa a meta para mim, produção. Ok. Juventude em 120, é tudo nosso. Juventude em 120. Gostaria já de pedir para o nosso convidado, né, o Flávio, se apresentar um pouco, contar um pouco de quem é e tal. E se você não acompanhou a primeira parte, já volta um pouquinho. Ela saiu semana passada, então tá super recente. Vai lá, acompanha a primeira parte, depois corre aqui para a segunda parte, que tá super interessante esse papo. Bem, então eu me chamo Flávio de Oxóssi, sou um candomblecista, um homem preto com 42 anos, nasci no Rio de Janeiro e tô aqui para falar um pouco mais, né, sobre as nossas religiões aí brasileiras de matriz africana. E eu já gostaria de começar com uma pergunta e um pedido. Logo após a pergunta. Então tá. Não, pensei que já era polêmica. Não, ainda não. Polêmica normalmente eu deixo pro final. A produção não gosta, mas acontece. O que é um Itã? Itã são as nossas histórias. São as nossas histórias. São como se fossem... detesto essa analogia, mas eu acho que facilita bastante para as pessoas mais jovens compreenderem, porque, infelizmente, a cultura cristã é a mais acessível a todos, mas seriam como se fossem as parábolas, né, de Jesus Cristo. Então, existem as parábolas e existem também os nossos itãs. Então, são as histórias que contam sobre a vida e sobre a passagem dos nossos deuses. E você poderia contar um pra gente? Posso. E vou contar aquele que mais me toca ao meu coração, que mais tem a ver comigo, porque sou um homem iniciado de Oxóssi, né? Então, contar sobre esse Itã, sempre que me perguntam, é o primeiro Itã que me vem à cabeça, que acho que foi o primeiro que eu aprendi, né, que eu tive conhecimento e o que fala mais sobre mim, né? Falando um pouco sobre como Oxóssi matou um pássaro e tornou-se Oxóssi, né? E tornou-se conhecido e popular, né? Existia na região de Ifé, né, uma comunidade lá na Nigéria, existia uma festividade anual, né? Onde o rei convidava toda a comunidade para poder celebrar, comer, uma festividade. Vamos pensar assim, uma festa junina, né, daquele bairro, e existia essa festividade anual da colheita. Algumas divindades não foram convidadas para essa festividade, que não vou falar o nome todo delas, até em respeito a gente não repete muito esse nome, mas são as nossas mães feiticeiras, né, as nossas ancestrais feiticeiras. Elas não foram convidadas pelo rei para essa festividade. E elas, como uma maneira de se vingar de não terem sido convidadas, né, de mostrar que elas não estavam felizes com isso, elas enviaram um pássaro, né, gigante, né? Pensa naquelas pássaros tipo dinossauro, né, voando assim, para poder amedrontar aquele povoado que estava ali comemorando. E esse pássaro começa a amedrontar a comunidade, começa a tentar atacar e atrapalhar ali aquela festa, quando o rei resolve chamar 2 caçadores, né, 2 arqueiros, para tentarem abater essa árvore. Chamou um arqueiro de 20 flechas, chamou um arqueiro de 7 flechas, e todos eles com as suas flechas falharam na missão de abater e de derrubar, de matar essa árvore que estava amedrontando a população. Foi quando ele chamou o último arqueiro,
né, dos 3 que foram chamados para essa missão, que foi um arqueiro chamado Oxótocánxoxó. Oxótocánxoxó, que é um nome mítico, né, um dos nomes míticos de Oxóssi. Oxótocánxoxó é o caçador de uma flecha só. Então ele só tinha uma única chance. Ele só saía para caça com uma flecha. E ele tinha uma única oportunidade de acertar em cheio o coração da árvore e abater essa árvore. A mãe de Oxô ficou com muito medo dele falhar, como todos os outros. Imagina, passou um cara com 20 flechas, tirou as 20, não matou a ave, né? Vem outro com 7, tirou as 7, não matou. E meu filho que só vai pra mata com uma flecha só, ele vai falhar. Aí ela foi procurar um babalaô, que é um sacerdote, né, de consulta Ifá, e ela foi pedir um aconselhamento. O que eu faço? Eu não posso deixar que meu filho fracasse nessa missão. E aí o babalaô orientou ela a fazer uma oferenda com uma galinha, e ela fez essa oferenda pedindo que o filho dela fosse protegido e que ele fosse bem sucedido naquela missão, já que ele só tinha uma única flecha, era a última esperança ali daquele povoado naquele momento. E deu certo, né? Os deuses aceitaram, né? Olodumare e os deuses aceitaram a oferenda da mãe em favor do seu filho, e quando Oxótocánxoxó atirou a flecha, ele acertou em cheio o peito dessa ave, né? Dessa ave monstruosa, né? Não era um pombinho, né? E a comunidade começa a festejar, começa a celebrar o grande caçador, e aí começam a chamar o Oxótocánxoxó, que era chamado de Oxó Wossi, né? Oxô é grande e popular. E aí no Brasil, né, depois de tantos anos, com as mudanças linguísticas, a gente fala que o Oxô Wossi é o Oxóssi. E assim nasce um dos grandes mitos de constituição das nossas divindades, que é de onde vem, né, o termo Oxóssi. Eu gosto bastante desse. Eu gosto muito desse Itã. Muito, muito. É que Itã tipo, é uma palavra muito diferente, né? Por isso que eu pedi pra você explicar primeiro. Sim. E depois contar. Pra a gente fazer a... Que a gente é muito... Como que é a palavra? Vocês são jovens, estão conhecendo, estão entendendo universos que às vezes não fazem tanta parte da realidade de vocês. Inclusive, isso é importante para que a gente não tenha preconceito, né? Isso. E como já você tocou na palavra preconceito, eu queria te perguntar, a intolerância religiosa, perante as religiões de matrizes africanas, ela tá ligada ao racismo? Total. Total. Inclusive, é recente um ajuste no termo, onde a gente deixa de falar de intolerância religiosa, quando a gente fala de ataque às religiões de matriz africana, e passa a falar racismo religioso, né? Intolerância é muito mais amplo do que especificamente o racismo, que é um dos meios de você tentar destruir uma cultura. Por isso que não é só religioso, por isso que ele é racista, né? Eu li esses dias, tem um grande líder religioso chamado Tata Kassolembe, inclusive ele é de Angola, né? E ele fez um texto falando bem bacana sobre isso, falando assim, não é sobre a dança, é sobre o preto. Não é sobre o abate animal, é sobre o preto. Não é sobre a oferenda, é sobre o preto. Porque tudo que nós temos nessa nossa religião ancestral, existem em várias outras religiões ancestrais, em várias outras religiões milenares, né? Por que eu falo somente do abate animal, do sacrifício de galinha dentro do nosso culto, mas eu esqueço, por exemplo, que os judeus também têm abate animal para comer a carne, que é a carne kosher, que é a sacralização do abate, né, bovino, do abate caprino, né? Os judeus mais tradicionais, os mais ortodoxos, só comem carne feita de sacrifício animal, onde o animal ele tem um mínimo de sofrimento, onde existe uma entrega da energia daquele animal para que ele possa consumir. Mas ninguém fala da carne kosher dos judeus. Falam o quê? Da galinha que eu coloco para minha Oxum. Quando a gente fala, por exemplo, dos islâmicos, dos sufis, né? Os sufis, por exemplo, eles dançam, eles rodam durante horas e horas, entrando em transe, entrando numa entrega espiritual ali, sabe, de conexão astral. Mas o problema é eu que rodo
com a minha baiana, eu que rodo com a minha... Né? Quando a gente vai falar, por exemplo, dos budistas, das religiões hindus, existe das religiões até de origem, né, orientais, como por exemplo Igreja Messiânica, Seishonoye, as religiões mais pro Oriente, né, que tem muita influência agora esqueci o termo correto, do shintoísmo. Eles também oferecem comida para as suas divindades. O culto aos seus ancestrais oferece a comida que o ancestral mais gostava, oferece a comida que a divindade mais manifesta prazer em receber, mas o problema sou eu que coloco um milho cozido para o chá. Isso é mais nada do que o quê? Racismo. Porque não existe um interesse eurocêntrico, não existe um interesse capitalista de destruir o budismo. Não existe interesse capitalista, não existe interesse da classe predominante, da classe dominante, de destruir o judaísmo. Não existe interesse de destruir o islamismo. Existe interesse de destruir a cultura negra. Então o problema ele é racial. Por isso que a gente fala que a intolerância contra a nossa religião, ela toma um outro aspecto, ela toma uma outra abrangência que é um racismo. Ela está diretamente ligada ao racismo. Tudo que é de origem preta não é bom. Mesmo que existam similaridades, existam situações idênticas em outras religiões. Mas o que não é bom é porque é preto. Por isso que a gente fala do racismo religioso. Então o que a gente tem hoje dentro do Brasil não é intolerância. Intolerância é o evangélico contra o católico. Dentre eles, a mesma acreditam no mesmo Deus e estão lá. Ah, mas a minha religião é melhor, a minha Bíblia é melhor. Entre eles. Porque eles não querem destruir Jesus Cristo. Eles querem destruir a instituição religiosa que cada um representa. Porque acreditam que a sua é melhor. Quando eles se viram contra a gente, eles querem destruir o meu povo. A minha história. Como eles conseguiram em parte, sim. Se eu disser que eles não foram bem-sucedidos, eles foram bem-sucedidos em parte. Eles não foram bem-sucedidos em tudo. Porque nós resistimos, sobrevivemos e aqui estamos. Mas quando eu chego e digo pra você, por exemplo, que a gente tem dificuldade de aprender o Yorubá, o idioma Yorubá é muito difícil de aprender. Porque ao longo do tempo ele foi destruído, foi sendo um idioma destruído, foi sendo um idioma apagado. Né? Eles conseguiram, em parte, eles tiraram o nosso idioma. Eles tiraram os nossos nomes. Eles tiraram os nossos nomes quando a gente vem pro Brasil. Né? Quando eles arrancam a gente de lá, a gente recebia um nome cristão. Eles apagavam o nosso nome. Né? Então, assim, eles conseguiram em parte. Só não foram bem-sucedidos em tudo. Né? Porque aqui a gente é forte. Eu digo sempre para as pessoas, coloca esses brancos todos aí, colonizadores, meia hora de senzala, para ver se eles aguentam. Eu acho que, inclusive, quando dizem assim, tem muita gente que provoca a nossa religião e fala assim, mas se os seus deuses estão tão poderosos, por que deixaram ser escravizados o seu povo? Eu falei, porque os deuses não é objetivo de um Deus fazer com que a sua vida seja única e exclusivamente aquilo que ele quer, com a predestinação, como se fosse um marionete. Não é assim nem entre os cristãos, nem entre os judeus, nem entre os islâmicos. Não é esse o papel divino. O papel divino é assistir, é suportar, é aguardar o seu retorno à sua divindade, né? Depois que você faz a passagem, porque em comum todas as religiões, todo mundo vai morrer, não importa a sua religião, todos nós vamos passar. Né? E aí dizem, por que os seus deuses são tão poderosos e permitiram que seu povo fosse escravizado? Eu falo, eles não permitiram que a gente fosse escravizado. Eles entenderam que isso fazia parte de um predestino e eles foram tão fortes que fizeram que a gente existisse até hoje. Porque se fossem os colonizadores no nosso lugar, eles já teriam sucumbido. É porque a gente tem a sorte de que geneticamente, historicamente, nós somos sim um povo muito forte. Né? Então, o que eles têm com a gente fala racismo, né? E a gente sofre intolerância o tempo inteiro, mas a intolerância que a gente sofre tem um outro viés, que é acabar com a nossa cultura, né? Não é só destruir o nosso terreiro, é que é a maneira que eles têm de fazer, né? Porque se eles pudessem matar a gente, eles matavam, né? Até muitos de nós morreram por isso, né? Mas se eles pudessem continuar nos exterminando diretamente, fariam, né? Ainda bem que não podem mais, né? Ou pelo menos não devem. Não devem, né? Continuando, né, nessa questão do racismo religioso, né? Em 2022, a gente teve uma taxa aproximadamente de 17% de racismo religioso, né? Aqui no Brasil. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre.
É importante, inclusive, falar sobre como a gente deve agir diante de casos de intolerância e de racismo religioso. Primeiro ponto, gente, é denunciar. Não tem jeito. Precisa denunciar. Existe telefone para isso. Agora eu não me recordo o número correto. Se alguém puder olhar da produção o número para poder falar, acho que é importante registrar. Existe um telefone do Ministério dos Direitos Humanos para denúncia de racismo religioso, de intolerância, né, de crimes de ódio, né, digamos assim, de crimes de ódio. 180, se não me engano é isso, mas se alguém puder ver, é interessante deixar isso. Mas é denunciar. E olha só como é que é interessante esse dado que você trouxe. No ano de 2022, há um aumento de 17% nos casos, né, denunciados de intolerância religiosa no Brasil. E eu vou te dizer além. Mais da metade desses casos são contra as religiões de matriz africana. Agora pensa comigo. Se num país de 200 milhões de habitantes nós não somos a maioria, por que os ataques eles predominam contra a gente? Então, se eu estou dizendo para você que a maior parte da população brasileira, 80% da população brasileira é cristã. 80% da população brasileira é cristã. E por que não são 80% dos casos de intolerância e de denúncia que são cristãos? Tá vendo como o ódio é contra a gente? Também tem casos de intolerância registrado contra pessoas cristãs, contra budistas. Existe também. Se passar uma passeata budista, uma caminhada budista, eles também são atacados pelos intolerantes, também são atacados pelas pessoas que têm ódio contra outros povos e outras crenças. Mas por quê? Se eu não sou metade da religião, da população, por que metade dos casos de racismo, de intolerância, são registrados contra o meu povo? Que esse ódio tão grande, gente? Que medo é esse? É de receber pombagira? Não é com medo não, gente. Ela não pega a sua cabeça, você não presta pra isso, seu intolerante. Né? Nem pra isso presta pra né? Nem pra isso presta. E é interessante isso porque os casos aumentam, significa que os canais de denúncia estão cada vez mais acessíveis e ainda assim eles estão concentrados contra as pessoas que professam, que integram as religiões pretas, as religiões de matriz africana. Isso é um dado alarmante, é muito preocupante e a gente precisa estar organizado. Você está muito organizado, muito unido, muito coeso. E, gente, não deixem de registrar, não deixem de denunciar, não deixem. Mas não vai dar em nada. Mas esses dados são importantes para que a gente dê visibilidade, para que a gente cobre ações do Estado, do poder público e da justiça para cuidarem de nós a nosso favor, né? Aqui, olha, é importante que para você... esse aqui é só do Paraná. Tem um do Ministério dos Direitos Humanos. É que eu acho que é um 80. Isso é ruim, tá vendo como é difícil, inclusive, encontrar informação? Mas é importante isso, porque existe uma subnotificação. Como qualquer violência, a intolerância e o racismo religioso também é subnotificado. Quando a gente fala, por exemplo, da violência contra a mulher, todo mundo fala de números assustadores. Uma mulher por minuto é violentada. Isso porque existe uma subnotificação de casos. Porque acho que se todos os casos fossem registrados, era por segundo. Então a gente sabe que muitas pessoas sofrem sim, passam por situações humilhantes, passam por situações vexatórias, que tudo isso é intolerância e não registram. A sua vizinha vai lá e te xinga de macumbeiro, você não vai na delegacia registrar um BO contra ela. Isso é uma subnotificação, porque aquilo é um caso de intolerância. Ela começa com macumbeiro, eu não sei se amanhã ela pode tacar fogo na minha casa. Da mesma maneira que a gente fala da violência contra a mulher, né? Começa com xingamento, começa com puxão de cabelo e amanhã é um tiro. A intolerância religiosa, ela tem a mesma proporção. Começa com pequenos e sutis ataques até chegar a casos onde os nossos terreiros são depredados, são incendiados, as nossas imagens são destruídas, o nosso povo leva pedrada na rua. Crianças de candomblé vão para a escola e levam pedrada na rua, gente. Vocês têm ideia do que é isso? Né? É o Disque 100. A sua produção é excelente. Disque 100, gente. Quer registrar, você pode fazer de maneira anônima, você pode fazer de maneira identificada. Registrem. Disque 100. 100 de qualquer telefone, ligação gratuita. Não deixe de registrar. Não deixe de registrar. Inclusive, como você falou, né, de depredação do nosso patrimônio, teve até um caso, se eu não me engano, foi na Bahia, que tem uma pedra que eu acho que é a Pedra de Xangô. Sim, existe. Que houve uma ação, né, de totalmente, achei totalmente... Nada a ver com nada.
tipo, totalmente sem sentido, ser uma lógica, ser um nexo, porque a pedra não faz mal pra ninguém, né? Antes é a pedra que o pessoal usa aí, mas isso daí é outra questão. Essa de Xangô não faz. Não, essa não faz mal, só faz o bem, inclusive. Onde foram jogados milhares, né? Não sei quantos sacos de sal em cima de uma pedra. E foi uma questão de destruir. Tava destruindo um patrimônio. Um patrimônio público, um patrimônio cultural, um patrimônio natural. Que onde afetou a flora e a fauna, provavelmente, daquela região. Então, quando a gente fala de um crime, porque isso é considerado crime, tudo aquilo que afeta o outro ser humano é um crime, independente se for consciente ou inconsciente, é necessário denunciar e alertar a todos, porque é uma coisa que não pode voltar a acontecer. Porque a gente evoluiu em alguns aspectos, mas em outros a nossa sociedade só regride. E é uma coisa muito chocante. Porque o que será do amanhã? Você disse tudo. A gente tem hoje, quando a gente fala de afro-religiosidade, a gente sabe que a Bahia, né, a cidade de Salvador, né, a capital, ela é um berço da nossa religião. Foi onde mais aportaram negros, foi onde conseguimos reproduzir a África. A Bahia, para mim, eu falo, é um grande quilombo, né? É onde eu me sinto em casa. Eu vou para lá mais de uma vez por ano porque eu me sinto fortalecido quando eu piso naquele solo. E lá a população de Salvador, soteropolitana, tem passado diversos reveses, tem sofrido diversos ataques do poder público, né, alicerçados pela predominância protestante, evangélica dentro dos espaços de poder, de ataque. Né? Um ataque à Pedra de Xangô, que é um símbolo natural onde a gente reconhece ali um espaço de culto a esse orixá, ser atacado pensando que aquilo ali é um sapo que você joga sal em cima. Não que deva jogar sal em cima de sapo, gente, mas veja a correlação. É porque eles querem atacar mesmo, né? Aquilo não foi uma brincadeira. Não foi uma brincadeira. Tacar sal em cima de um sapo não é uma brincadeira. É como tacar sal numa pedra sagrada pro povo de orixá, não é uma brincadeira. Existe uma região em Salvador chamada Lagoa do Abaeté, né? Tem músicas e que nessa lagoa normalmente se cultua a divindade Oxum, né? Nós fazemos cultos na natureza, né? Como na Pedra de Xangô, como na Lagoa do Abaeté, para Oxum. E historicamente esse lugar era um lugar onde as mulheres iam lavar roupa, né? As lavadeiras, né? As ganhadeiras, que se chamava inclusive naquela época. E ali naquele lago a gente cultuou Oxum. Isso é histórico, é secular. A gente cultua Oxum ali há quase 200 anos no nosso Brasil pós-diáspora. E aquilo é um parque natural. Quiseram mudar o nome do parque e colocar um nome cristão num lugar que é super relevante pro povo preto, pro povo de matriz africana. Imagina agora eu querendo mudar o nome do Santuário Nacional do Cristo Redentor para Santuário Nacional de Oxalá. Vão permitir? Veja como é violento isso. Eu não vou... mas o Cristo Redentor tá no alto de uma pedra que é de todo mundo, porque o morro é de todos. De fato, a natureza é de todos, mas aquele espaço sagrado tem um valor histórico para um determinado povo, que é o cristão. Quero colocar uma imagem de Oxalá, procuro outro morro e construo uma imagem em cima. Não tem problema, gente. Tem tanto pico de morro aí pra gente fazer. Mas tem que ser aquele. Por quê? Eu quero afetar aquele povo. E ninguém tá fazendo isso contra o Cristo Redentor, não, tá? Pelo contrário. Eles querem na Lagoa do Abaeté. Tem que ser aquela. Tem que ser aquela. Não pode ser outra. Tem que ser aquela. Porque aquela é onde eu vou atingir esse povo, né? Então, assim, é absurdo. Mas a gente tem vencido, tá? A gente tem vencido. Conseguimos derrubar o projeto de lei que instituía o parque na Lagoa do Abaeté com... símbolos cristãos, com intervenções urbanísticas que iam descaracterizar o espaço. A mesma coisa no Parque Natural da Pedra de Xangô. Existe agora uma intervenção urbanística que vai respeitar todo o espaço ali de celebração e de referência preta. A gente está vencendo, mas é muita luta. É muito sangue, inclusive, que a gente derruba para conseguir se manter de pé com os nossos símbolos, né? E agora, para deixar um clima mais leve, um clima mais harmônico, eu queria pedir um pedido, né? Meu, e eu acho que a produção também estava esperando por esse pedido, que todo programa faça um pedido diferente. Mas esse eu acho que é um conjunto, em comum acordo, de você cantar algum ponto, algo que você goste, algo que passe uma mensagem. Então,
tem uma cantiga, né? Porque no candomblé a gente não fala música não, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Fala assim, canta uma música. Não é uma música, mas é uma canção, podemos dizer uma canção, que a gente chama muito de cantiga, né? São as cantigas. Ela tá bastante famosa porque foi gravada há pouco tempo um CD, né, chamado Batalá, lá no Gantuás. Aí Daniela Mercury cantou, Ivete Sangalo cantou, vários artistas cantaram que são de matriz africana. E essa cantiga é uma cantiga muito, muito, muito bonita, tá? Uma cantiga pro Oxalá, né? E já que a gente está perto do final, entendam que dentro do nosso culto, Exu é o primeiro a ser cultuado e Oxalá é o último a ser cultuado, né? É o mais velho, então no final a gente sempre fecha com ele. E é uma cantiga que fala assim: Aure, Aure, Bocunsure, Ajalá, Oxinxé, Daió, Olori, Unxê, Ero, Ero. Aure, Aure, Bocunsure, Ajalá, Oxinxé, Daió, Olori, Unxê, Ero, Ero. E essa cantiga pede a Babá Jalá, né, que é uma divindade responsável por moldar a cabeça na formação e na criação do ser humano. A gente pede que ele nos traga calma, que ele nos traga tranquilidade para o nosso ori, que é a nossa cabeça, né, que é o centro do nosso corpo. Então a gente encerra sempre as celebrações, normalmente, pelo menos na minha casa, que é uma casa de Oxalá, a gente encerra com essa cantiga pedindo, né, depois de tudo aquilo que a gente recebeu, toda a cheque que a gente recebeu, que Babá Jalá, o fazedor de cabeças, traga calma, traga tranquilidade para o nosso ori, para que a gente consiga sair daquela celebração com axé recebido e que a gente possa fazer a manutenção e a multiplicação desse axé depois do culto, né? E com essa cantiga, né, com esse programa, né, nessa calmaria de Oxalá, gostaria já de finalizar agradecendo ao Flávio por ter aceito o nosso convite, e a gente vai te chamar mais vezes, tá? Pode chamar, porque eu gosto de falar, o tempo é pouco. A gente também, eu gostaria também de estar agradecendo ao Coletivo Coletividade. Então, também gostaria de pedir para vocês seguir a gente nas nossas redes sociais, @Juventude120, no TikTok, no Instagram, no Twitter e no Facebook. E compartilhar o vídeo para geral, né, aqui do YouTube. E aqui você acha a gente com o canal do Coletivo Coletividade, né? Gostaria de agradecer novamente ao Flávio, né, por esse aprendizado, né, que ele passou, né? Espero que vocês tenham gostado bastante. E gostaria de finalizar agradecendo a Rádio Comunitária Cantareira, que disponibiliza um tempinho na grade horária da gente. E é isso. Eu gostaria agora de deixar um tempo aí para você finalizar e ter uma fala. Só dizer para vocês, fiquei muito feliz, muito contente com o convite, oportunidade de falar para comunidades tão próximas e às vezes tão distantes geograficamente, né? Porque falar para o pessoal da Zona Norte, inclusive, é um lugar que eu me identifico muito. Eu moro aqui na Zona Norte de São Paulo desde quando eu me mudei, né? Mas às vezes a gente não consegue ir a todos os lugares, né? Não consegue estar presente em todos os lugares. Então falar para pessoas tão próximas geograficamente, às vezes tão distantes pela nossa rotina, pela nossa correria, pelas oportunidades, é valiosíssimo. Principalmente quando eu digo falando para jovens, porque a gente está formando, a gente está compartilhando, a gente está instruindo, está orientando pessoas que vão de fato construir o amanhã, né? Não tem aquela fala, é o futuro do Brasil. Então, assim, eu quero que o dia de amanhã seja melhor do que foi o dia de hoje, porque hoje já foi melhor do que o de ontem, mas melhor que em cima de muita luta, né? Então, eu agradeço, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, pelo convite. Podem fazer mais vezes o convite, venham sim, se quiserem presenciar, ou qualquer que seja o encontro, oportunidade de estar falando da nossa fé, é importante. Me sigam também nas redes sociais, eu tenho um trabalho humilde ainda, tão pequeno, eu não tenho um podcast ainda, tá? Mas onde eu falo bastante sobre a nossa religião, sobre a nossa cultura, é @FFlavioDeoxóssi, @FFlavioDeoxóssi, tudo junto, no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no TikTok. Eu lembrei agora que eu também tô com o TikTok, tá? Podem seguir no TikTok, que eu tô colocando cantigas lá, tô colocando alguns vídeos lá no TikTok também. Só não tem Twitter, que eu não tenho paciência pra Twitter. Mas é porque o Twitter é muito pouco os caracteres, eu falo muito, né? Então não dá, o Twitter não cabe com esse cara que vos fala aqui e que quer falar o dia inteiro. Mas nas demais redes sociais, FFlavioDeoxóssi, tudo junto. Pode seguir lá, eu vou gostar bastante de fazer trocas com vocês também fora daqui. Obrigado. Então, um beijo, um cheiro, um queijo e até a próxima. Tchau, pessoal. E Tchau, é isso. Até o próximo programa. Não sai daí não, hein? Pelo amor de Deus. Ok. Juventude em 120. É tudo nosso. Juventude em 120. 120.